questão da mídia. E aí a gente teria que fazer um debate um dia só sobre isso. Porque a gente acha que o dono da televisão é o dono, né, quem opera um canal de televisão, opera um canal de rádio, né, opera, né, uma internet, opera um meio qualquer de comunicação de massa, é como se eles fossem os donos daqueles meios de comunicação. E não são. Porque vocês sabem que a mídia, ela passa através do ar, né? São as faixas eletromagnéticas por onde transitam as ideias, as informações, as imagens, o som. Essas faixas de rádio, essas faixas eletromagnéticas, através das quais a imagem da televisão passa, né? O som do rádio passa, né? Os textos, o som, né, dos meios de comunicação de massa são um patrimônio natural. O povo, a sociedade é dona dos veículos, quer dizer, das faixas por onde transitam as informações, o som, as imagens, as ideias, os conceitos, os valores. Tudo isso passa através dos meios de comunicação. Esses meios de comunicação estão concentrados na mão de pouca gente, né? É os donos da Globo, é os donos da... Os donos não, os que, né, operam o sistema de Globo, o sistema da Record, o sistema da Bandeirante, o sistema... E são esses sistemas, são poucas pessoas, poucos grupos, poucas famílias que operam as informações, as comunicações e forma a cabeça das pessoas. Você ouve a televisão, aqueles que trabalham, inclusive, né, com programas policiais, programas que exploram a miséria, a pobreza, o sofrimento, a dor da população, e eles têm um prestígio, uma força enorme, né? Eles estão usando um meio que pertence a cada um de nós. Isso a gente não tem ideia do que é isso. E por isso a gente tem que lutar para que esses meios de comunicação, primeiro, sejam controlados. Esse controle tem que ser feito, né, com a participação da sociedade, para que aquilo que está sendo veiculado, aquilo que está sendo levado nos programas, né, nos debates, né, nas telenovelas, enfim, e tudo aquilo que se assiste na televisão, no rádio e na internet, né, são concepções, ideias e posições que são criadas pelos próprios donos, os que operam esse meio de comunicação, sem nenhum controle, sem nenhuma influência sobre o conteúdo dessa programação. Então, isso significa que é um bem público, é um patrimônio natural, né, que é vendido, que é cedido, não é vendido, é cedido a esses grupos que não têm nenhuma preocupação com o que vai transmitir, não quer se submeter a nenhum controle, a nenhuma fiscalização. Tanto é que tem uma norma estabelecida pelo Ministério da Justiça que define a programação e a faixa de idade a quem aquela programação deve atingir ou não deve atingir, né? Que é a classificação da programação. E uma programação que não é recomendado a criança de 12 anos, e de 14 anos, de 16 anos. Isso é uma norma estabelecida pelo Ministério da Justiça e que os empresários de mídia estão lutando no Supremo Tribunal Federal, né, por iniciativa de partidos de direita, partidos, né, conservadores, que querem derrubar essa norma. É apenas uma norma que recomenda, né, que obriga o canal de televisão e de rádio a definir a que grupo de idade, a que faixa de idade aquele programa é recomendado ou não. Você não vê que na tela tem 12 anos, 14 anos. Embora, se a família não tomar cuidado, o jovem acessa aquela programação indevida. Mas até o fato de classificar a programação por faixa de idade, eles estão se insurgindo contra isso. Querem derrubar essa norma,
no Supremo Tribunal Federal, porque não se submetem a nenhum controle, a nenhuma fiscalização. Né? E é isso, e a alegação é de que é a liberdade de expressão que tem que ser respeitada. Como se tudo fosse possível para eles, né? Aí eles põem um BBB, por exemplo, né? Um Big Brother da vida, e é um verdadeiro, nem dá para dizer o quê, né? A céu aberto, né? E inclusive tem uma parte que quem tiver, né, comprar a programação por internet, você imagina ver aqueles absurdos que acontecem dentro daquela casa, né, num veículo de comunicação de massa que pode atingir todo mundo, independente da sua faixa de idade e que condições tiver, e aquilo influenciando, contaminando, envenenando e criando opinião, o que faz que, num dado momento, aquilo que o dono da televisão, o grupo que controla aquele meio, quer passar como opinião dele, termina sendo a opinião de todo mundo, ou pelo menos da maioria. Essa é uma questão estratégica, fundamental, importante, e a gente precisa, né, alertar, sobretudo a juventude, as famílias, os pais, os educadores em geral, para a gente ter o critério a respeito da mídia e das ideias que essa mídia passa, como se fosse verdade absoluta, e como se eles fossem os únicos que pensam e que, de uma certa forma, induz para que todos pensem da forma que eles querem, que é o que está acontecendo hoje, nessa crise institucional, nessa crise política, nessa crise do governo, né, nessa tentativa de anular o resultado das urnas. Nós acabamos de sair de uma eleição que deu a vitória a uma candidata, Dilma Rousseff, que já vinha governando o país, e no mês seguinte, né, já se nega essa decisão da maioria do povo brasileiro nas eleições, e ela agora é alvo de ameaças, de cassação, de impeachment, né, portanto, desrespeitando a vontade da maioria expressa democraticamente nas urnas, e todo mundo começa a pensar que realmente é bom que ela saia, que ela seja afastada, que ela não está dando conta, que ela não serve, e aí todo mundo entra nesse coro, vai para as ruas, bate panela, e aí a gente entra numa onda e a gente não sabe aonde vai parar, e essa onda vai cair sobre a nossa cabeça, sobre a cabeça de todo mundo. Né? Então é isso. Os meios de comunicação são bem e ao mesmo tempo são mal. São bem porque é uma evolução da humanidade, da sociedade, descobrindo novas formas de comunicação. Mas, por outro lado, né, quem controla esses meios e tem o domínio sobre eles têm o domínio de fazer a cabeça das pessoas, de alterar a visão das pessoas sobre os fatos, ou de influenciar, né, a forma de ver a realidade pela cabeça dele, pelo interesse deles, porque quanto mais controle ele tiver sobre a visão da sociedade, tanto mais controle e poder eles têm para influenciar o comportamento, a reação e o modo de se comportar da maioria do nosso povo. É um pouco isso que a gente gostaria de colocar em discussão. Mais palmas, por favor.